Oi, pessoal, vamos agora para a nossa última etapa da arte barroca, que a gente vai falar hoje sobre o teatro. O teatro ele começou com as apresentações das óperas, no período barroco, aonde nessa época começa um desenvolvimento bastante grande de toda a questão do maquinário que vai envolver a troca de cenários e as movimentações dentro do palco. Bom, como que funcionava essa questão dos cenários no teatro barroco? As cenas eram tridimensionais e ofereciam uma sensação de perspectiva e representavam o espaço onde a peça estava sendo, onde estava ocorrendo toda a questão da peça, né? Eram usados telões de fundo que eram feitos com pinturas naturalistas, tá? Essas pinturas, elas eram feitas em tecido e pendurados no fundo do palco para dar a sensação do cenário. Isso tudo aconteceu lá pelo século XVII e XVIII. E os panos de fundo, os panos da lateral que dividem o palco dos bastidores também eram tecidos pintados. Bom, como era a forma desse teatro barroco? Esse teatro barroco ele tinha a forma de ferradura, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá compartilhar essa tela para que vocês vejam essa questão do teatro, a forma dela. Muito bem. Então, aqui, ó. Esse é um teatro tipicamente barroco e ele tem essa forma de ferradura. Qual é a ideia desse teatro em forma de ferradura? Ele também é conhecido como teatro de arena, tá? Então, palco aqui no fundo, lá atrás a gente não tem um cenário pintado, porque aqui é uma apresentação de uma peça, né, de um concerto musical, né? Então não tem a obrigação dessa tela ser pintada. Aqui nas laterais a gente tem os camarotes, tá? A gente tem a plateia aqui embaixo, certo? E ela tem essa forma de ferradura, ela foi inspirada na estrutura do teatro italiano. Por que essa questão do formato de ferradura? Para facilitar com relação à acústica, para que todas as pessoas que estivessem no teatro conseguissem escutar com a mesma clareza que o pessoal que estivesse aqui na plateia, né? A gente tem vários andares de camarotes, né? E todos eles teriam que ter a mesma qualidade sonora, tá? E acústica. Por esse motivo é que o teatro é feito em ferradura. Bom, é importante a gente conhecer e saber a respeito de Giacomo Torelli, tá? Giacomo Torelli foi um italiano formado, ele era engenheiro, ele era arquiteto também, mas ele foi um nome muito marcante na questão do teatro. Por que ele foi um cara muito importante no teatro? Porque foi ele que criou toda a questão do maquinário e das alavancas que eram usadas, alavancas e contrapesos que eram usados para erguer a questão
dos painéis, para movimentar o cenário de um lado para o outro, tá? Então, enquanto a gente fala um pouquinho dele, né? Então, assim, ele que ficou responsável, e foi criação dele, essa criação das alavancas e dos contrapesos que facilitavam a mudança, tanto dos cenários quanto da, da questão dos efeitos que tinham lá no teatro, tá? Que é esse cara aqui, ó, o Giacomo Torelli, certo? Nesse período, o que acontece? Com essa criação dos maquinários que facilitava essa mudança disso, começou a aparecer também espaços cênicos que já não eram mais só na horizontal, mas sobreposto ao palco central, então em alçapões e também palcos suspensos sobre o palco central. Por que isso? Com esses cenários suspensos e nos alçapões, começou a possibilidade, os atores tinham a possibilidade de trabalhar cenas como cenas no céu, no inferno, algumas situações de nuvens flutuantes aonde se levavam anjos que tocavam e que cantavam durante as peças, certo? Bom, nessas apresentações teatrais, com esse maquinário todo e com a direção do Giacomo Torelli, em 3 atos de peças, poderia até existir 15 cenários diferentes. E esses cenários diferentes com uma diferença muito grande, como praças, parques, ruas, grutas, jardins. Até isso acontecia por conta da facilidade, né, desse maquinário que era utilizado na, na mudança do cenário, tá? As apresentações de óperas, elas serviam de inspiração para diversas dramaturgias, para diversos dramaturgos. A Ópera dos Mendigos foi utilizada por Bertolt Brecht, tá? Na criação do texto A Ópera dos Três Vinténs. E Brecht também inspirou um brasileiro, que foi o Chico Buarque, e que ele pegou a inspiração dessa peça da Ópera dos Três Vinténs, que foi lá de 1928, e ele criou a Ópera do Malandro, isso em 1978. Tá? Bom, como era a questão da dramaturgia barroca? Existia uma... Do mesmo jeito que toda a obra barroca ela era muito rica, né, na questão de detalhes, de enfeites, o teatro também tinha essa mesma riqueza na questão teatral. Vejam só, o teatro aqui no Brasil, ele surge, mas não com a finalidade de diversão, né, e nem também com a finalidade de arte, mas eles tinham, o teatro foi feito com uma finalidade de catequização do povo pelos jesuítas, tá? Foi a primeira utilização do teatro, foi para catequizar o povo para a Igreja Católica, né, pelos jesuítas. No restante do mundo, a dramaturgia ela foi e as peças teatrais, né, elas foram altamente desenvolvidas, tá? Com uma qualidade
teatral e uma qualidade de representação e de efeitos muito grandes. No Japão, a gente tem algumas peças que são bem importantes, que é a Kabuki, o No e o Kyogen, são peças japonesas. Naquela época, no Japão, quem representava estas obras eram sempre os homens, né, que tinham os seus rostos cobertos por máscaras ou por pinturas faciais e que utilizavam de adereços para poder fazer a representação das figuras femininas, certo? Bom, em Londres, a gente teve o ponto mais marcante foi o teatro elisabetano, tá? Que tinha como ponto principal as peças de Shakespeare. E na Itália prosperava um teatro um pouquinho mais popular, né? Ele era mais, vamos dizer assim, mais descolado, tá? Que é onde aparece a questão do teatro itinerante. O que é esse teatro itinerante? É o teatro que vai viajando em todos os lugares para representar a sua peça, para apresentar a sua peça, tá? Então, esse teatro itinerante, ele era conhecido como comédia dell'arte, certo? No Barroco, não existia nenhuma preocupação assim com aquela questão do rigor, do equilíbrio. A linguagem era utilizada com mais metáforas, com adjetivos, não tinha muito a preocupação com a sequência das cenas. Então, em um momento, a cena poderia acontecer em um convento, em um mosteiro, e a próxima cena poderia ser em outro lugar do mundo, como numa praia na África, e daí voltava. Quer dizer, existiam muitos efeitos, tinha muita questão da magia, do duelo de reis e de figuras fantásticas, e também o uso das fantasias. No século XVII, esse teatro itinerante, ele começa a viajar com carroças, né? Com seus meios de transportes mais, mais simples, vamos dizer assim, tá? E essas carroças, muitas vezes, serviam como base para que eles pudessem montar o seu cenário em cima e parar nos vilarejos e nas cidades para fazer as suas apresentações. Então, o palco acabava sendo a própria carroça. Agora, vejam bem, nesse teatro itinerante existiam algumas figuras marcantes, né? Dentre elas, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem o Arlequim, né? Que era o Arlequim era um serviçal, né? Tanto o Arlequim, a Colombina e o Pierrot eram três serviçais de uma família, né? Da nobreza, e esses serviçais serviram como inspiração para a comédia dell'arte, tá? Então, assim, o que acontece? A história gira em torno desses três, tá? Então, assim, quando um ator recebia um papel como o Arlequim, como a Colombina, como o Pierrot, e junto ainda tinha, né? Tinha o capitão, que era o herói, daí tinha o pantaleão, que era o patrão, tá?
a Isabela e Horácio, que eram filhos do casal, né? Então, o que acontecia? Quando o ator recebia esse papel para representar, ele ia ficar com essa figura até o final da vida. Ou seja, ele já criava o seu personagem e na hora de representar ficava mais fácil, porque ele já sabia os trejeitos daquele personagem, ele já sabia como que aquele personagem se desenvolvia, as expressões fisionômicas dele. Então, para vocês verem a qualidade dessa comédia dell'arte, ela era muito... nunca se assistia a uma peça dele que fosse igual. Por que isso? Porque não existia um texto escrito, uma peça escrita. O que tinha era um roteiro, tá? Então, assim, eles paravam em uma cidade e eles sabiam que eles tinham 3 pontos que eles precisavam cumprir na apresentação para aquela cidade. A história ia surgindo através do improviso, né? Dentro dessa questão do improviso, a gente tinha a questão da agilidade, da rapidez do pensamento, da questão dos trejeitos corporais, dos truques que eram utilizados, porque a gente tem que imaginar também que eles teriam que representar e dar a ideia sem ter o cenário, sem ter... eles não estão num ambiente fechado onde houve uma, vamos dizer assim, um ensaio para apresentação, né? Então, o que esses 3, juntamente com os... porque esses são os 3 atores principais, né? Juntamente com os coadjuvantes, vamos dizer assim, precisavam representar na sua peça. Eles começavam a história, criavam uma intriga, iam desenvolvendo essa intriga através de piadinhas, através de truques, iam desenrolando a história, né, que vem a ser o desenvolvimento, e finalizava com a solução do problema, geralmente de uma forma muito cômica, certo? A gente termina com o barroco por aqui, né? Ficamos mais esse bimestre agora com a arte barroca. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma noção rápida, né? E qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Combinado? Um abraço grande, continuem com todos os cuidados que vocês têm que ter nesse período difícil, mas com certeza a gente vai conseguir vencer essa nova etapa e essa nova dificuldade que a gente está enfrentando, certo? Fiquem com Deus. Até!